Copa Sul-Americana vem aí após mais uma derrota também no Campeonato Brasileiro. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu Panzi, boa noite a todos. O Galo vai ter que mudar essa chave com relação aos jogos fora de casa, Cirilo. Vem sendo um problema e não é só dessa temporada. Conseguiu vencer a Chape e aí esperávamos, né, que o Galo teria uma nova era como visitante, mas 2 jogos com times diferentes, né? Um time alternativo lá contra o Porto Cabede e o time completo, força máxima contra o Santos. O Galo não conseguiu bom desempenho em nenhum deles, né? Muito pelo contrário. E aí, no Campeonato Brasileiro mesmo, são 6 jogos com 5 derrotas. Time que quer brigar, que é a ideia do Atlético, o discurso do Galo, brigar por uma vaga Libertadores, G4, G5, time que não pontua fora de casa não consegue. Mesmo se fizer uma campanha espetacular, né? Em casa, que também não é o caso, né? Não é o momento do Atlético. Tem até melhores números em casa, vem de 3 vitórias seguidas. Mas agora, Cirilo, é em casa, né? É na Arena MRV, quinta-feira, contra o Juventude do Uruguai. Juventude do Uruguai que entrou em campo ontem no duelo dos piores, né? Do penúltimo contra o último do Campeonato Uruguaio e ele saiu da lanterna, venceu 1-0 o Progresso. E aí vem pelo menos com essa expectativa maior, né? Ganhou um jogo lá, saiu da lanterna, mas é um time que tem muitas limitações, um orçamento muito baixo, o Juventude do Uruguai que para muitos, né? Para a grande maioria, total desconhecido no nosso cenário aqui de América do Sul. Na estreia empatou em casa contra o Cienciano. Então não começou bem a Copa Sul-Americana com empate em seus domínios. Para esse jogo, Cirilo, inicialmente a gente até estava discutindo, né? O Galo vai colocar a meninada para jogar, vai colocar o time de novo, reservão, na Copa Sul-Americana. Não é a ideia inicial do técnico Barba Domingues, que após o jogo contra o Santos já declarou, e aí a nossa manchete, ele prepara time forte para quinta-feira. Pelo que eu pude apurar, Cirilo, de ontem para hoje, haverá ainda uma conversa da diretoria com o treinador, porque essas decisões estão sendo em conjunto. Aquela decisão de não levar 5 atletas, né, para Venezuela, entre eles o Hulk, não foi só do Barba Domingues. Teve ali a conversa com o Paulo Brax e aí uma definição. Eu falava na Itatiaia aqui para o jogo lá em Cienciano, contra o Cienciano lá em Cusco, no Peru, o Galo vai preservar quase todo mundo, ou todo mundo dos principais atletas, porque estará entre os 2 jogos clássicos do Brasileirão contra Flamengo e Cruzeiro. Agora o cenário é um pouco diferente, eles vão bater o martelo ainda amanhã, quarta-feira, com relação ao time para esse jogo, mas é em Belo Horizonte, não tem viagem. Pode não ser força máxima, Cirilo? Pode, mas time forte é o que está se desenhando para esse duelo contra o Juventude, porque o Galo precisa voltar a vencer. E para não se complicar também na Copa Sul-Americana, de sábado para quinta, que foi o jogo com o Santos, para agora, não tem viagem essa semana, dá para recuperar fisicamente os jogadores. Inclusive a gente tem até essa postagem do Hulk aí, pessoal do YouTube, tá lá, força e trabalho. Porque criticar é sempre mais fácil, então vou escolher o caminho mais difícil. E ele postou ali foto da academia nova da cidade do Galo, que foi hoje inaugurada pelos atletas, né? Porque o Galo estava viajando hoje, inclusive boa parte do trabalho para os titulares foi na academia. O Hulk deu um recado aí, Cirilo, das críticas que ele vem recebendo. Pois é, fato é, Edu, que o elenco atleticano é bem criticável nessa temporada, né? Bem criticável, bem criticável. O Cláudio falou aí em colocar time forte. Isso. Difícil achar um time forte, né? Depois desses 2 jogos aí que o Atlético fez. Essa discussão é difícil. Eu não sei nem se o Barba Domingues tem na cabeça dele o que ele considera como ideal pro Atlético nesse momento. A gente tem dificuldade para encontrar o que pode ser ideal pro Galo. Eu acho que ele vai encarar esse jogo para tentar recuperar a confiança de alguns atletas. E tem capacidade para isso, o adversário é muito fraco. A gente falou aí desse jogo, Juventude e Progresso, parece slogan de político, né? Vote Cirilo, Juventude e Progresso. Mas assim, cara, em relação ao Hulk, a postagem do Hulk é muito fácil de elogiar também, cara. Basta fazer o que você já fez com a camisa do Atlético. E as críticas, você pode ter certeza, algumas são exageradas, sim, como existe no futebol em clube grande, mas não tem nenhuma injusta. Você não tá jogando bem. Aliás, pelo contrário, você tem jogado mal. Você deu uma entrevista no início da temporada dizendo que estava se preparando para a melhor temporada da sua carreira. Está muito longe de ser a melhor temporada da sua carreira. Aliás, está entre as piores. E por isso as críticas. Então é isso aí, cara. É trabalhar mesmo e dar a resposta dentro de campo. Como a gente falou agora há pouco do Gerson.
que criticamos bastante durante a semana, e ele deu uma resposta em campo, foi eleito o melhor em campo. Então aí, o bom da vida do jogador de futebol é que depois do domingo vem a quinta, que tem jogo. Outra chance de jogar bem. Isso, e depois da quinta vem o outro domingo, com outro jogo. E a resposta, Hulk, não é no Instagram. A resposta é na Arena MRV quinta-feira. Jogue bem, e aí eu sento aqui e te elogio com toda a justiça. Um ex-jogador que trabalha com a gente se chama Fabrício Souza, popularmente conhecido como Guerreiro. E o Fabrício já disse aqui em uma oportunidade, não era o Hulk o assunto, evidentemente, mas falando quanto à pressão, né? Né, Fabrício? Jogador que não quer lidar com pressão, não joga em time grande, velho. Vai jogar em time pequeno, porque time grande vai ter pressão, não tem jeito. Pô, o cara é o Hulk, irmão. O Hulk tem uma história maravilhosa pelo Atlético. Mas nos últimos 11 jogos, o Hulk tem 0 gol e 2 assistências. Essa é a estatística do atacante atleticano. Então, assim, é impossível não ter crítica ao Hulk nesse momento, né? E não é só a ele, cara. E não é só ele. Aliás, exatamente. tem gente recebendo, Hulk, críticas muito mais pesadas que você na equipe do Atlético, e com justiça também. Repito, existem as críticas exageradas? Existem. Da minha parte, eu tomo muito cuidado para não exagerar. Mas não tem nenhuma injusta nesse momento. Você não tá jogando para ser elogiado. Amanhã já são 2 meses do último dia que o Hulk fez gol no Atlético. Essa é a notícia. Então, elogiar nesse cenário é difícil. O normal é criticar. Jogador de time grande vai ter que lidar com crítica, não adianta. E vai ter que trabalhar, como todo mundo, né? Todo mundo aqui trabalha também. Vamos lá. A gente vai trazer uma fala importante, né, do técnico Barba Domingues, do Galo, porque depois da derrota para o Santos, ele respondeu se está preocupado com a queda de rendimento do time nos últimos jogos. O Galo vinha de 2 vitórias seguidas, uma delas fora de casa, contra a Chapecoense. O torcedor imaginou, agora vai embalar de vez na temporada. Que desta vez ele vai preferir. Os jogadores podem estar até mais desgastados de um jogo para outro, mas com confiança mais elevada, do que o Atlético está mais inteiro fisicamente, mas nesse momento está precisando vencer, para não se complicar na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesse momento. Marques, como se avalia o jogo do fim de semana e o momento, de um modo geral? O nível de atuação, o nível de entrega, nível coletivo, individual, um balanço que você faz após o Atlético perder para o Santos no fim de semana, Marques? Ô Cirilo, o que a gente, pelo menos eu, associei? Vamos descansar os titulares para o final de semana. Para correr mais. Para desgastar mais no jogo, né? E a gente não viu isso, né? De intensidade, de entrega, né? A gente viu um time, com freio de mão puxado, cara. O negócio não ia, o jogo amarrado. E o Santos não fez muita força para jogar praticamente todo o tempo no campo do Atlético. O Atlético pouco jogou no campo ofensivo. Ficou mais ali, se a bola vem, ok, se não, tá bom também. Pouca participação, né, dos atletas que fazem a diferença para esse time, né? Vitor Hugo, o Hulk, o Renier, que tinha jogado bem também os últimos jogos. E o Coelho, o próprio Coelho também, né, que sempre entrega uma intensidade dentro do jogo, mas com freio de mão puxado, cara. Eu diria, cara, que a semana passada, o primeiro jogo contra o time venezuelano, aquilo foi de uma contaminação, cara. Sabe, ô Fabrício? Eu acredito nisso, cara. Sabe, você tá numa toada legal, você faz um jogo M daquele, ô Fabrício, contamina, cara. Aquilo contaminou o final de semana. Trouxe uma pressão extra que você não precisava, porque você estava numa toada boa, né? E agora está se falando novamente em prioridade. Mas prioridade, cara, eu acho que pro Atlético agora vai ser quem tiver bem para jogar. Porque ele viu, principalmente no jogo da Venezuela, que, não andou da forma que a turma tinha programado. Vamos lá com um time reserva, um time misto, e nós vamos ganhar desses venezuelanos aí do jeito que for. Não é assim, cara. Aquela preguiça, aquele jogo arrastado, e o jogo arrastado e a preguiça, ele se transportou para o final de semana contra o Santos. Aí não joga, cara. Aí traz novamente uma pressão, uma desconfiança no trabalho, uma desconfiança em cima dos atletas, né? E todo mundo aí agora com as barbas, e o treinador também com as barbas de molho. Porque precisa dar uma resposta novamente. Joga bem, legal, o negócio andou, joga mal, aí novamente traz esse fantasma do sufoco que o Atlético estava navegando nas últimas semanas. Está na conta dos caras aí reverter e reviver um momento bom de novo, Cirilo. Hulk merece críticas nesse momento?
Merece como todo o time do Atlético. O time do Atlético como um todo, nos últimos 2 jogos, foi muito abaixo do esperado, cara, né? Porque teve uma fagulha bacana contra a Chapecoense, contra o Atlético Paranaense, até mesmo contra o Fluminense, quando perdeu o jogo. Teve uma fagulha legal, disso tudo que o Fabrício falou, de correria, de entrega, de intensidade. O Hulk há muito tempo não faz um gol, né, Cirilo? 11 jogos. Trabalhou bem em algumas assistências, mas o torcedor do Atlético, cara, tá acostumado a ver o Hulk balançar as redes dia sim, dia não. E há muito ele não acontece dessa forma, né? Então a crítica, ela é muito normal em cima disso. Quando você espera muito de um atleta e ele de repente não corresponde da forma como todos estão esperando, né? E todos o conhecem, a crítica é normal, cara. Faz parte até do seu dia a dia para você botar a consciência no lugar e entender que preciso fazer mais. Preciso ser mais participativo, porque eu sou um cara decisivo e sendo decisivo, sim, eu vou ajudar o Atlético. Ô Edu, nessa história que o Fabrício falou do bico na garrafa, né, no copo, daquele pós-jogo lá de Salvador, no caso do Atlético, tá faltando um choque, de fato, no elenco atleticano? O que é possível fazer, Edu, para o Atlético ser mais regular, pensando também em resultado, pensando em entrega, pensando em desempenho? O que é possível fazer para esse time se soltar mais na temporada, Edu? Tem 2 anos e 4 meses já, né? Tem. Porque eu estava falando ontem aqui no Domingão Esportivo, é diferente você fazer a análise de Copa e de campeonato por pontos corridos, né? Se você pegar 2024, 25 e 26 do Atlético, mais 26 menos, a gente está ainda no mês de abril, mais 24 e 25, vamos lá. Em 24 o Atlético foi finalista de 2 Copas enormes, Libertadores e Copa do Brasil. Em 25 foi finalista da Copa Sul-Americana. A Copa, você chega à final sem vencer jogo nenhum. O Boca Júnior de 2023 foi finalista da Libertadores contra o Fluminense e na fase de mata-mata ele empatou todos os jogos e chegou na final. Então a Copa ela te permite não jogar um futebol de alto nível e não emendar sequência de vitórias. O Campeonato Brasileiro não te permite isso. E é o Campeonato Brasileiro que te mostra se você é regular, se você está jogando em alto nível ou não. Você pode fazer um Campeonato Brasileiro horroroso e chegar numa final. Em 2012, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Atlético foi finalista da Libertadores da América e da Copa do Brasil e escapou do rebaixamento nos últimos minutos da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense aqui. Em 2024, o Galo foi finalista, aliás, em 25, finalista da Sul-Americana e foi até a penúltima rodada do Brasileiro brigando contra o rebaixamento. Por quê? Porque no campeonato de regularidade, o Atlético mostrou que não tinha regularidade. A última vitória do Galo, a 4ª consecutiva, foi em 2023, Cirilo. O Atlético, desde 2023, não consegue emendar, não é 4, não, 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então isso diz muito. Não é um problema de 2026 do Atlético. E aí o que tem em comum de 24, 25 e início de 26? Alguns atletas, cara. O Atlético termina o jogo contra o Santos com 5 remanescentes de 2024. É metade do time. O Atlético joga contra o Puerto Cabello, na Venezuela, com 6 remanescentes de 2024. Ou seja, as temporadas em que o Atlético fracassou em termos de regularidade, você tem remanescentes formando a base do seu time em 26. O que está acontecendo? Você está sendo irregular de novo. Então, eu acho que precisa rever. A reformulação de elenco foi feita. A reformulação de base de time titular, não. Porque você está com metade dos mesmos jogadores que eram protagonistas em 24, seguem sendo as suas esperanças em 2026. É por isso que na hora de criticar, eu aponto a crítica para quem está aqui há mais tempo, para quem tem mais minutos. Por que eu vou criticar o Cassierra, que joga 15 minutos por jogo, e olhe lá, e vou aliviar para o Hulk, para o Bernard, para o Scarpa? Por que eu vou cobrar o Alan Minda, que praticamente não jogou ainda, porque tem convivido com lesões, se quando eu olho os minutos do Minda e eu olho para os desses outros de 2024, é um abismo? Então são esses que precisam ser cobrados, Hulk. É você que tem que ser cobrado. Não é o Alan Minda, não é o Preciado, não é o Cassierra, não é o Vitor Hugo que chegou agora. Não são os reforços de 2026. São aqueles que vêm desde 2024 fazendo raiva no torcedor.
Então as críticas são absolutamente justas a você, Hulk, e aos companheiros. Inclusive a esses aí de 26 também, porque tá todo mundo no mesmo bolo. Mas o peso das críticas é maior para vocês, porque vocês estão no combo das temporadas do fracasso. Fala, massa, passando aqui rapidinho só pra pedir vocês, antes de deixar o vídeo, sentar o dedo no like aí, vai dar aquela força pro canal, tá? Deixa o seu like aí antes de sair, tá? Muito obrigado pela sua companhia e eu espero que a notícia tenha sido relevante. Já deixa seu comentário, a tua opinião, teu ponto de vista em tudo que eles disseram aí no vídeo, tá? Sobre o elenco, exclusivamente, né, sobre o Hulk. Então, deixa aí seu comentário, tá bom? Fica à vontade. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Já deixa o convite para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para tu não perder nada. Deixa o seu like também para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que você viu aí no vídeo, ouviu sobre o elenco do Galo, né? Deixa aí a sua opinião, a gente olha todos os comentários. Eu já agradeço a todos pela companhia, pela preferência que estão dando no canal. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Notícia todos os dias aqui para vocês, tá nesse canal, domingo a domingo, pós-jogo. Nós pegamos sempre as melhores notícias, sempre direto ao ponto, sem enrolação. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui, deixa aquele forte abraço para vocês, tá? E é isso, até a próxima. Valeu, Massa!